Olá, boa noite. Eu resolvi gravar um vídeo em substituição a uma aula prática, uma aula demonstrativa que seria na próxima sexta-feira, dia 6 de julho de 2023. Então nós vamos fazer uma aula prática mesmo, com outros conceitos. Resolvi fazer esse vídeo para esclarecer algumas dúvidas que ficaram de uma prova simulada prática que nós fizemos na aula passada, lá no laboratório 23. Então, só relembrando, né? Esses são os materiais que foram utilizados, com exceção do magneto, da pinça e do agitador magnético. Todos os outros materiais se utilizaram. Nós utilizamos uma espátula, utilizamos aqui a bureta, utilizamos o suporte para a bureta, a garra lá em cima que não está aqui, mas ela também é usada. Nós temos os 3 beckers que nós usamos para fazer as pesagens diferentes, como são triplicata, 3 beckers aqui, e o bastão de vidro e o pipete. Os reagentes foram esses, né? O vermelho de metila e a solução de HCl com uma particularidade que é 0,1 normal, 0,9535. Aqui cabe uma explicação. A amostra que nós trouxemos da indústria, ela foi totalmente utilizada, ela ficou bastante higroscópica, não dava mais para fazer qualquer outra análise e sobrou muito pouco material. Então nós fizemos uma outra mistura de álcalis, emulando aquela que nós recebemos da indústria, que é uma análise real, aquilo lá. Então, mas o conceito é exatamente o mesmo. Então, esses são os materiais. A amostra de álcali, o ácido clorídrico já padronizado, 0,1 normal padronizado, e o vermelho de metila. A primeira providência que nós tomamos depois que nós fizemos aquele conjunto de álcalis, todos eles sólidos, e colocado naquele potinho ali para a gente fazer a análise, nós colocamos a 110 graus Celsius por 2 horas. Aí colocamos isso para esfriar em um dessecador, colocamos o becker para fazer a pesagem e taramos e pesamos aqui cerca de, como a análise é um pouquinho diferente, nós pesamos cerca de 0,1 grama. Essa foi a nossa previsão. Nessa aula que vem aí agora, você vai aprender a fazer uma previsão para dimensionamento. Não é uma coisa muito simples, tá? Mas nós vamos tentar explicar para você essas previsões. Nesse caso, então, a gente está previsto aqui 0,1 grama de amostra. Aí nós colocamos, aí foi feita a diluição, né, da amostra, colocar um pouquinho de água no pipete lá, no becker de plástico, foi pesado, coisa e tal. Aí nós colocamos o magneto no Erlenmeyer, colocamos, daí transferimos com técnica a amostra já diluída aqui para o Erlenmeyer. Lembre-se que com técnica é você transferir na totalidade tudo que está no becker. Não pode perder nada. Dá aquelas 3 lavadinhas e coloca aqui no becker. Tá? Então no becker nós temos a amostra ali. Aí nós colocamos 4 gotas de vermelho de metila, que é o nosso indicador. A partir daí, nós verificamos a solução de HCl, que vai neutralizar aquilo que está no Erlenmeyer, aquele conjunto de álcalis que está lá. Então a solução tem essa particularidade, ela é 0,1 normal e 0,9535 é o fator de correção para aquela amostra lá. Então, de onde que veio esse HCl? Vocês fizeram o HCl e fatoraram individualmente. Depois da prática de vocês, nós colocamos e misturamos todos aquela sobra daquele ácido e refatoramos de novo. E aí deu esse fator de correção aqui. Então esse HCl
padronizado, nós colocamos na bureta, nós ambientamos a bureta e zeramos a bureta. E aí a gente faz a titulação. Então, lembre-se que o vermelho de metila em um meio alcalino tem essa coloração aqui. Quando ele chega na neutralização de um ácido, ele assume esta cor. Quando chegar essa cor, você bloqueia a torneirinha aqui da bureta. E aí você olha o resultado. No caso aqui deu 4,4. Tá? Então esse é o resultado. Lembre-se, você vai repetir isso mais 2 vezes, quer dizer, dá um total de 3 vezes. Ou seja, você fez em triplicata. A partir daí, responsável como o pessoal de biotech você lavou todo o seu material, guardou tudo ali e vai partir para os cálculos. Qual é a base de cálculo? É isso aqui, ó. Então, lembre-se que a massa-alvo é 0,1 grama. Mas às vezes a mão da gente escorrega, pega um pouco mais, um pouco menos. Então, como foi em triplicata, então na primeira pesagem eu pesei 0,1042 gramas e o volume de titulação deu 4,4. Aquele ácido que está na bureta, nós gastamos, com essas características, 4,4. Na segunda pesagem, 0,339, deu 6,2 ml gasto desse ácido aqui. E a massa 3 é 0,8 gramas, 5,3 ml foi gasto desse ácido aqui. A partir daí, são os cálculos. Então, os cálculos são os seguintes. Então, na minha primeira amostragem, o que é que eu tenho? Eu tenho o seguinte: 1 equivalente grama do ácido em 1 litro, que é 1000 ml, vai me dar uma solução normal, pensando no ácido aqui. Quantos equivalentes foram necessários para uma neutralização em 4,4 ml? Sendo que as características do ácido é 0,1 normal vezes o fator de correção, que é 0,9535. Então, isto aqui vai dar 0,00042 equivalentes grama. Se você multiplicar isso daqui... bom, então é o seguinte. Isto aqui são os equivalente grama do ácido que foi utilizado. Equivalente reage com equivalente. Então, se isto aqui é o que foi gasto de ácido, eu vou ter a mesma situação para a base, 0,0042 equivalentes grama da base. Acontece que a minha base de cálculo é para ser em torno lá, é para ser dado em NaOH. Veja, na minha amostra eu tenho outros álcalis que não são apenas o NaOH, mas eu preciso padronizar o cálculo. Eu não vou ter como calcular a alcalinidade individualmente para cada base que foi colocado lá, porque não tem esse valor. O que nós calculamos foi a alcalinidade total, quer dizer, todas as bases que foram colocadas ali naquele sólido vão reagir com o ácido, mas eu preciso ter um cálculo que me diga, olha, é um protocolo, né? A base para que eu possa dar um resultado final é em termos de NaOH, que é a base principal de bastante domes sanitários que tem por aí. Tá? Então ele está utilizando isso daí. Caso você queira utilizar uma outra base, você vai ter que usar,
Você vai ter que dizer qual que é a base que você utilizou. No caso aqui é para dar o resultado em hidróxido de sódio. E hidróxido de sódio é 40,01 grama. Então você vai multiplicar isso aqui por 40,01. Sabe quanto que vai dar isso aqui? Isso aqui vai dar 0,0168 gramas de NaOH. Então, quando você gastou 4,4 ml de solução ácida nessas condições, é porque a base foi gasta esta quantidade aqui em gramas de hidróxido de sódio. Acontece o seguinte, isso aqui veio da onde? Veio daquela base, né? 0,1042, que foi a minha primeira pesagem. Então é a parte dividido pelo todo. Isso aqui veio de 0,1042 gramas. Se eu multiplicar isto por 100, eu vou ter exatamente a porcentagem. Tá? Porque a parte pelo todo vezes 100 é porcentagem. Isso vai dar em torno de 16,1%. Então, essa é a minha primeira leitura, 16,1%. Qual que é a minha segunda? Na minha segunda titulação, eu vou ter praticamente a mesma coisa. Um equivalente grama do ácido, se eu colocar em 1 litro, eu vou ter uma solução, normal. Quantos equivalentes eu gastei quando a minha titulação deu 6,2 ml de um ácido que é 0,1, cujo fator de correção é 0,9535. Isso vai dar, portanto, 0,00059. Se eu multiplicar isso daqui por 40,01, que é o hidróxido de sódio, que é a base do meu cálculo, isso vai dar 0,0236 gramas. E aí é o seguinte, é a parte pelo todo vezes 100. Esse 0,0236 gramas veio da onde? Da minha segunda pesagem, 0,1339 gramas, que foi a minha segunda pesagem. Então a parte pelo todo vezes 100 dá a porcentagem. Isso vai dar em torno aí de 17,6%. E a terceira? Bom, a terceira, que é a triplicata, né? Eu vou ter o seguinte, 1 equivalente grama em 1000 ml, isso me dá um normal. Quantos equivalentes gramas eu vou ter quando essa terceira titulação neutralizou em 5,3 ml de um ácido 0 normal, cujo fator de correção é 0,9535. Eu vou ter, portanto, 0,00050 e deu 505 aqui, tá? Se eu multiplicar por 40,01, que é a soda, né, hidroxódio, eu vou ter 0,0202 gramas. Esse 0,0202 gramas veio da onde? Veio daquela terceira pesagem, que é 0,1008 gramas. Então é a parte pelo todo. A parte é 0,0202. Se eu multiplicar isso por 100, eu vou ter a porcentagem, que dá em torno aí de 20%. Tá? E daí eu vou ter a porcentagem média. Qual é a porcentagem média? É você pegar
o 16,1, somar com 17,6, somar com 20 e dividir isso tudo por 3. Você vai ter, portanto, a média, que vai dar 17. Nossa, que ficou ruim. Que vai dar 17,9% de alcalinidade em termos de NaOH. Então, esse é o resultado. Todo aquele ensaio me diz que aquela mistura de álcalis tem 17,9% em termos de hidróxido de sódio, que é a alcalinidade total. É isso. Espero ter esclarecido alguma dúvida. Qualquer coisa, estamos em sala de aula. Até mais. Estudem.